Olha só, a centelha divina que habita você pode estar te mandando sinais para você dar o próximo passo e conseguir evoluir e prosperar nessa terra. Estou te dizendo isso porque, por experiência, mais uma vez, eu estou conseguindo resolver pendências kármicas de vidas de existências passadas. Essa noite, mais uma vez, eu tive visões de sonhos que eu achava que era coisas que aconteciam na minha mente e eu achava que era coisa, sabe quando você sonha e você nem dá muita importância e você fala, não é possível, isso daí é coisa boba da minha cabeça. Não é. Sabe por que não é? Porque eu comecei a ligar os pontos e comecei a perceber que quando você sonha repetidamente as mesmas cenas, quando você começa a ter um padrão de sonhos, e às vezes você lembra que você já teve esse sonho lá na infância, porque na infância a gente ainda tem a pineal desbloqueada e a gente ainda tem acesso a memórias antigas e a gente achava que aquilo era pesadelo e na verdade não era pesadelo. Eu vou te contar porque eu lembro de uma cena em que eu estava dentro de um chiqueirinho, né, quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, e eu lembro que desse pesadelo desencadeou uma dor de cabeça muito forte e eu ficava rolando para um lado para o outro. Minha mãe estava desesperada nessa época, porque ela não sabia o que fazer, já tinha dado remédio para parar minha dor e não parava a minha dor de cabeça. E eu lembro que eu tinha tido um pesadelo daqueles bem, sabe? E logo depois desencadeou uma dor de cabeça muito forte. E isso não foi à toa. Essa noite eu já entendi e comecei a ligar alguns pontos que estão fazendo muito sentido para a minha evolução nessa existência. E vai fazer sentido para a sua evolução se você começar a ligar os pontos quando você começa a ter sonhos repetidos. Mesmo que pareça bobo o que está acontecendo no sonho, o seu eu superior, a sua centelha divina, o Criador da fonte que tudo é, que habita você, que é você, está tentando te mostrar algo que você precisa resolver daquela situação que está vindo à tona para você conseguir dar os próximos passos e encerrar certos ciclos na sua vida. Sejam eles ciclos difíceis, sejam eles pendências com alguma pessoa. Tô te dizendo isso porque eu comecei a ver essas cenas repetidamente. E quando eu era criança, algumas cenas, principalmente cenas difíceis, de coisas do passado, de outras existências, vinha na minha mente, eu não entendia, e às vezes eu chorava, às vezes acordava assustado, às vezes eu sentia que eu estava sendo prejudicado, como se... Sabe quando aqueles sonhos que parece que você sempre está fugindo de alguém e você acorda cansado? Não é à toa, coisas estão acontecendo e coisas estão relembrando você para você resolver essas pendências. O seu emocional está te trazendo à tona essas pendências. E às vezes você pode estar convivendo com as pessoas que fizeram parte daquela cena da qual você está relembrando. Engraçado que essa noite foi muito claro para mim um sonho repetido que eu tive diversas vezes nessa existência atual. E aí na hora que eu acordei, eu falei, não tá se repetindo à toa, o meu inconsciente está trazendo isso à tona, porque agora eu tô tendo a oportunidade de resolver essas pendências. Eu pedi que nessa existência eu resolvesse todas as pendências, porque eu gostaria de servir a luz mais uma vez. E servindo a luz, quando você decreta que você vai servir a luz, que você quer prosperar nessa terra de fato, você começa a receber a oportunidade de resolver as suas pendências emocionais com as pessoas que estão à sua volta. E aí veio à tona esse sonho que eu tinha anteriormente. E eu não posso dizer apenas que é um sonho, né? Porque os céticos vão dizer, isso daí é sonho que você fica assistindo filme, né? Que já comentaram aqui quando eu falei do véu do esquecimento, que eu fiquei na dúvida se não era, porque eu também estou tentando entender certas coisas que acontecem comigo e eu não posso afirmar 100% porque eu também estou no processo de descobrimento. Assim como você que está assistindo esse vídeo, você também está num processo de descobrimento de coisas pessoais suas.
E às vezes a gente fica na dúvida se é isso mesmo, se não é. Só que o que eu recomendo às vezes, né? O que eu sempre recomendo, que a gente não pode dar 100% de certeza no nosso processo de descobrimento, porque a gente ainda está na jornada de conhecimento. A gente está buscando entender certas coisas que acontecem na nossa vida. E às vezes a gente não tem todas as propriedades e ferramentas corretas para decretar de que aquilo de fato é o que está acontecendo. E aí vem pessoas nos vídeos e fica comentando que isso é filme que eu assisti, sendo que eu nem assisto filme de terror. Então não tem a ver com filme, né? Então eu acredito sim que o externo influencia os nossos pensamentos e o nosso inconsciente, mas eu acredito também que quando você está alinhado com a fonte que tudo é, as coisas que estão... acredito que quando você está alinhado com a fonte que tudo é, a fonte ela proporciona para você formas de você transcender essa existência atual, fazendo com que você receba ferramentas para poder entender o que aconteceu no seu passado, mudar esse presente para poder viver um novo futuro. Então eu acredito que isso faz parte dessa nova era. E muitas pessoas estão tendo essa oportunidade meio que de queimar esses karmas dessas existências. E uma das formas é acessando os campos akáshicos, né? Acessando as nossas memórias que estão no campo akáshico. E essas memórias podem vir através de sonho, pode vir através de meditação, pode vir através de algum momento que você parou para orar e de repente veio essa imagem na sua cabeça e você tá lá com essa imagem e aí você começa a lembrar dessa imagem várias vezes durante o dia. E você não entende, mas você sente que sabe o que é. E quando você sente que sabe o que é a sua intuição, o seu eu interior, te dizendo que você está no caminho certo e que você, se continuar, vai conseguir achar essa resposta do que é aquela mensagem subliminar que está vindo para você na sua mente. E às vezes não é mensagem subliminar, tá? Às vezes a mensagem ela tá bem clara e você olha para aquela cena e você sente que você está dentro daquela cena e você já sabe até qual é o personagem daquela cena que está acontecendo com você. Que foi o meu caso e que foi o que aconteceu no vídeo que eu publiquei aqui do véu do esquecimento. Então, eu quero te dizer que se você está nessa busca constante por aumentar o seu conhecimento, crescer aqui na matéria, crescer no espiritual. Se você está nessa busca constante de expandir a sua consciência e fazer com que você resolva todas as suas pendências de todas as suas existências, e você está agora empenhada e empenhado em fazer com que a sua busca interna ela seja ligada a um propósito maior, se houver merecimento, que eu sempre acredito que para certas coisas na nossa vida tem que haver o merecimento. E o merecimento ele está ligado ao propósito de alma, está ligado à caridade, está ligado a estar preparado para receber certas ferramentas do Criador Divino para poder acessar certas informações. Porque se fosse fácil acessar todas as informações de nossas histórias anteriores, talvez a gente não estaria aqui, porque eu acredito que lá do outro lado, na outra dimensão, é muito mais fácil. Tudo deve vir à tona. Você deve vivenciar tudo de uma vez. Só que aqui nessa existência a gente tem o véu do esquecimento até para a nossa evolução. E isso já expliquei no vídeo Véu do Esquecimento. A verdade que não te contaram. E eu era a favor de desbloquear o véu do esquecimento. Só que hoje eu não sou mais a favor, porque eu acredito que isso tem a ver com um propósito maior, um propósito divino. E eu acredito que as pessoas que estão aqui hoje nessa existência necessitam de um certo esquecimento para poder se relacionar novamente com as pessoas que de alguma forma existem essas pendências, e é através dessas novas formas de se viver junto com essas pessoas que a gente busca novas formas de aceitar o outro, de proporcionar o perdão, de desenvolver o amor incondicional por aquela criatura. Porque imagina você viver com uma pessoa que te prejudicou, que pode até ter tirado a sua existência, ter cortado, ceifado a sua vida, e essa pessoa, às vezes você está casado com ela, só que inconscientemente você tem uma raiva profunda dessa pessoa e você não sabe de onde vem essa raiva, e
Bom, acabei de falar de onde vem essa raiva, né? Às vezes você já sabe o que que é, né? Essa raiva inconsciente que você sente desse ser humano, que pode ser o seu cônjuge, tá explicado. Então por isso que a gente tem que trabalhar o perdão, porque se a gente continuar postergando isso, quantas outras existências você vai precisar nascer ao lado dessa criatura para poder resolver essa pendência? Mesmo que não tenha sido você que tenha causado. Tá entendendo? Então, quando esses sonhos vir à tona, esses sonhos repetidos, essas imagens repetidas na sua mente, o Criador está tentando te mostrar, através dessas memórias lá do campo akáshico, que você tem alguma situação para ser resolvida. Quando vem repetidamente, está tentando te ajudar a prosperar nessa terra. O que é o prosperar, né? O canal fala caminho da riqueza, o caminho da riqueza da luz. Porque se você buscar o reino dos céus em primeiro lugar, tudo ou mais vos será acrescentado. Lembra que eu falei? Sempre falo em outros vídeos. Então, quando você começa a buscar a sua evolução interna, a evolução externa, por consequência, começa a se materializar à sua volta. Porque você é uma criadora, você é um criador consciente. E se você desperta e entende isso, tudo começa a fazer sentido na sua vida. E aí a sua vida, a sua volta, as pessoas, as coisas, os materiais, os objetivos, projetos, carro, casa, apartamento, barco, iate, cavalo, tudo que você desejar. Veio um monte de coisa aqui agora. Tudo que você desejar lhe será acrescentado, porque você buscou a fonte que tudo é, que já está dentro de você. Você buscou resolver as partes internas. Você procurou resolver o interno. E quando isso começa a acontecer, quando você começa a viver de fato a sua essência da fonte que tudo é, você começa a atrair um monte de coisa boa na sua vida. Tá bom? Então espero que você tenha gostado deste vídeo. Se fez sentido, comenta aqui embaixo se você está gostando dos vídeos do canal. Hoje eu fiz uma postagem com essa roupa que eu gosto bastante. Eu sempre gosto de usar esse tipo de camisa aqui, porque ele me lembra de uma vida que eu não sei bem qual é, mas eu sei que eu já vivi essa vida lá. Eu tenho alguma ligação com o Egito. E antes que alguém fale, você está achando que você é Akhenaton? Não, eu não estou achando que eu sou Akhenaton. Eu tô achando que talvez eu deva ter sido um sacerdote, alguma coisa, ou um escravo, né? Porque eu não gosto muito de dizer que todo mundo, quando lembra do Egito, acha que foi o faraó, que foi a Nefertiti. Eu não acho que eu fui nenhum desses, gente. Eu acho que eu devo ter sido um escravo mesmo, ou devo ter sido um sumo sacerdote, porque eu tenho muita ligação espiritual. Eu sempre acreditei, sabe, que existia uma fonte divina que provém de tudo e de todos, e eu sempre acreditei que eu tive uma ligação muito profunda. E tudo na minha vida, de certa forma, sempre deu muito certo, porque eu sempre tive esse apego espiritual com a fonte que tudo é. E eu acredito que nada me deixará desamparado nesta terra, de alguma forma, porque eu tenho uma fé inabalável por essa fonte que tudo é. Eu tenho uma fé que me faz acordar todos os dias e acreditar que existe algo além desse mundo material. Eu tenho uma fé que a minha riqueza ela não é material, não é ouro. A minha riqueza é a bagagem da minha ancestralidade, de todas as existências que eu vivi. Eu lembro até de uma frase que a minha mãe falava junto com os meus irmãos. Eu lembro da gente estar sentado na mesa, almoçando, e eles falavam assim: você é o único da família diferentão, sabia? Você tem muito cara de riquinho. E quando eles falavam isso, eu não me sentia riquinho de riqueza material. Eu me sentia riquinho de riqueza espiritual. Porque todas as vezes que eles falavam isso, eu lembro até de eu dar a resposta falando assim: talvez vocês acreditem que a minha riqueza ela é material, mas a minha riqueza vai além desse mundo. E ninguém entendia, porque existia uma certa limitação. Mas quando eu saía da mesa e ia para o meu quarto, e eu sentava e ficava pensando, meditando sobre o que eles estavam dizendo, talvez eu estava demonstrando que essa riqueza verdadeira que eu tinha era a riqueza espiritual, a bagagem de conhecimento, de pensar fora da caixa, de ser a ovelha negra da família, porque enquanto eles estão indo para um caminho, eu sempre ia para o outro, porque eu acreditava que o Criador, o Divino, ele não nos limita em pensamento.
Eu acreditava que a fonte que tudo é, que nos dá o amor proveniente para amar as outras criaturas, ela não nos coloca dentro de uma caixinha, ela não nos molda, ela não faz a gente acreditar que a gente tem que seguir o que uma outra pessoa está dizendo. Eu acredito que a fonte que tudo é, ela faz a gente ser livre, amar sem prender. Sabe, ela faz a gente aprender observando o comportamento das outras criaturas. Eu não preciso seguir a outra criatura, mas só de eu observar o comportamento dessas outras criaturas, eu já aprendo formas diferentes dessa existência. E quando alguém dizia que você tem que frequentar templo X, templo Y, tem muito a ver com você, terreiro X, tem muito a ver com você, centro tal, né? E eu sempre pensava dessa forma, que eu até transitei por esses lugares, mas eu nunca me sentia completo porque eu achava que o pensamento ele deveria ser livre. E a forma de se buscar o Criador não precisa ser dentro de um templo, dentro de uma igreja, num terreiro, sabe? Eu acredito que as religiões elas trouxeram as suas bagagens de conhecimento, mas eu acredito que a fonte que tudo é, ela já está dentro de nós. Então o verdadeiro templo é você, sou eu. Porque esse veículo que nos foi dado, esse corpo, para essa veste neste momento, do qual você está humano e você não é humano, é o templo da fonte que tudo é. Então, em qualquer lugar onde você estiver, mentalizou a fonte que tudo é, que já habita dentro do seu ser, você já está em fusão com a sua centelha divina. Não precisa frequentar um lugar específico. Não precisa estar na presença de outras pessoas, porque a fonte que tudo é, ela já habita dentro de você, porque você é uma parte dessa fonte que tudo é. Você foi criada da mesma mônada da fonte que tudo é. Logo, entende-se que você cria a sua realidade e logo entende-se que você é um Deus, uma deusa criadora da sua vida, da sua existência. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui. Nos vemos então nos próximos vídeos. E uma linda semana para você.